Alegria receber você aqui, Sandra. Nossa, muito obrigada pela oportunidade, minha chara Sandra. Tudo bem com você? Tudo bem, estou bem. Mas eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Me conta, como foi, receber o diagnóstico da fibromialgia? Bom, meu nome é Sandra Fernandes, eu tenho 51 anos, eu sou consultora de recursos humanos, escritora. Inclusive, eu quero convidar todos, né, para o lançamento do meu livro, que será em outubro, que chama-se Depressão, a Pandemia Pós-Pandemia. E foi baseado no livro, aliás, foi baseado na depressão, na fibromialgia, nos sintomas, né? Nas minhas dificuldades que eu escrevi o livro. Olha, receber um diagnóstico de fibromialgia é bem impactante. E, ao mesmo tempo, ele é salvador. Ele alivia a alma. Por que, Sandra, eu estou dizendo isso? Porque é muito triste você passar por diversos especialistas e ninguém saber exatamente o que você tem. E nem você. Porque as dores são intensas, a fadiga, enfim. São vários sintomas que nós temos. E houve uma época da minha vida que eu passei por 21 especialistas. E ninguém me dava um diagnóstico. É muito engraçado hoje, né? Mas só quem sofre de fibromialgia sabe que não dá para romantizar. É uma doença grave, uma doença crônica. E aí eu lembro perfeitamente que um dos médicos um dia falei, olha, e foi um psiquiatra. Falei, eu acho que você tem fibromialgia. O que que é fibromialgia e da onde surge a fibromialgia? Bom, vamos lá. Vamos ter que voltar um pouquinho ao tempo, porque eu tenho uma doença há 17 anos. Foi justamente, desculpa, gente, foi justamente quando eu tive uma série de problemas, como todo mundo tem, mas foi quando foi diagnosticado a depressão. E, pasmem, eu tive depressão pós-parto. E só depois de quase 16, 17 anos depois que ela veio explodir aí em mim, né. Então, a primeira coisa que apareceu em ti foi a Foi depressão. a depressão, E foi a depois depressão. de 17 anos que você veio descobrir da fibromialgia. Não, eu descobri a fibromialgia há 17 anos, quando houve essa crise e eu reclamava muito para o meu médico: "Eu sinto muitas dores, eu estou muito cansada, eu estou muito estafada, eu tenho dores na sola do pé", enfim. E aí quando o psiquiatra, ele que desconfiou há 17 anos atrás, aí ele falou: "Sandra, eu acho que você tem fibromialgia". "Tá, mas o que que é?". "É uma doença crônica que não tem cura, ponto". Foi o que ele me disse há 17 anos atrás. Então, veja só, a fibromialgia é realmente uma doença que não tem cura, mas eu acho que nós temos e devemos e merecemos ter uma qualidade de vida melhor, né. Então eu estou numa campanha também muito árdua, Sandra, com relação ao tratamento. Eu falo com assim, eu fico emocionada quando eu falo, tá, gente. Às vezes me falta ter palavras, porque já foram tantas humilhações, porque tem a rejeição, tem o não acreditar no que você está falando, nas suas dores, literalmente, porque as pessoas não acreditam. E aí vem a depressão de novo, aí você tem crise de ansiedade, porque veja, nós estamos no inverno. Quem tem fibromialgia não sente frio, sente dor. Aliás, dores, porque é no plural. Quem tem fibromialgia não tem um cansaço porque você correu uma maratona. Tem um cansaço porque você correu uma maratona, 2 maratonas, 3 maratonas, escalou uma montanha. É uma fadiga física que é surreal, né. Para você ter uma noção, eu tô perdendo a audição por conta da fibromialgia, entre outras coisas mais. Então eu tô numa luta aí árdua, fazendo uma campanha com diversos, futuros vereadores ou alguns vereadores, porque agora nós estamos numa época de caça aos pobres, né.
Como eu me classifico pobre porque nós não temos voz, então eu estou aí pedindo para que essas pessoas olhem com mais empatia, com mais respeito para a nossa dor. Veja, eu luto há 17 anos. Vamos dizer que tem uns 3 anos, 4 anos no máximo, que começaram a dar mais atenção à saúde mental, né? Como depressão, como ansiedade. Tanto é que surgiu a NR1, não é porque é bonitinho. Surgiu, na minha opinião, porque está dando muito gasto para o governo, né? 500 mil pessoas afastadas por doenças, por causa de saúde mental, como burnout, depressão, estresse, né, etc. E com fibromialgia. Quem tem fibromialgia automaticamente também tem alguns direitos, né, que agora em janeiro se tornou lei. Porém, eu te pergunto assim, Sandra, é lei, ok, eu preciso, eu sei dos meus direitos, mas eu fico até envergonhada de falar. O ano passado, eu já estava 1 ano e meio já sem trabalhar devido a essa doença, porque eu precisei fazer um tratamento mais árduo, né? Tratar tanto da depressão como da TAG. Para quem não sabe, TAG é um transtorno generalizado de ansiedade, logo a fibromialgia. Eu tive crises horríveis, assim, de desmaiar, de querer pular da janela, de sair correndo pela rua, sabe? Crises horríveis. E eu, como eu falei no começo, eu tive sorte de ter um bom acompanhamento pelo SUS. Eu tive muita sorte. Eu, perante esses 7 bilhões de pessoas que sofrem com fibromialgia, eu posso considerar que eu sou a 0,001% da população que tem uma equipe bacana. Inclusive, quem estiver nos assistindo, o pessoal da UPA, da Vila Guarani, o pessoal do CEL da Vila Formosa, muito obrigada por tudo, pelo esse... Desculpa. Pode se emocionar, pode deixar vir o sentimento, porque falar das nossas dores, falar da nossa difícil. História é emoção. Então, se permita, Não, tá? completamente. Eu já entendi isso também, que a gente vai entrar nesse detalhe. Então, muito obrigada por esse abraço gostoso que vocês me deram, por ter me acolhido, sabe? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm a mesma sorte que eu tenho. Enfim. E tem gente que não consegue marcar um reumatologista, sabe? Que são especialistas que são fundamentais para que se trate a fibromialgia. Por quê? Porque, como eu te falei, não há ser humano que consiga conviver com uma dor. Quando você sente uma dor de cabeça, está gripada. Sabe quando seu corpo está esbagaçado, um caminhão passou em cima de você? Você sente isso todos os dias, todas as horas, todos os meses, e eu sinto isso por 17 anos. Então, foi uma longa caminhada para chegar até aqui. Um dos motivos que eu escrevi o livro, Depressão, a pandemia após pandemia, foi justamente porque eu tive um apoio, uma psicóloga, doutora Juliana, que ela falou, escreve o que você sente. E daí eu comecei igual aquele gatinho da internet, sabe? Comecei a escrever, porque eu não conseguia verbalizar o que eu sinto, Não conseguia, gente, bem lá no passado, verbalizar. Vamos deixar lá para trás. O que eu sinto, né? Por quê? Porque eram tantos julgamentos, sabe? As pessoas, elas não têm empatia, os médicos foram raros. Olha, eu passei por 22 médicos, 22 especialistas, sabe? Para o último falar, você tem Veja, há 17 anos foi um psiquiatra. Daí, conforme foi decorrendo, que eu tinha que passar eu tinha crises e eu não sabia o que era, eu cheguei a operar da coluna. E eu tenho laudo que comprova isso. Porque um médico disse, um ortopedista disse que eu estava com problema na coluna e me operou. Pergunta se eu tenho algum problema na coluna. Entende? Então, assim, na época eu tinha convênio, eu ainda acredito que foi mais pelo dinheiro
do que o próprio problema, porque a fibromialgia, ela não te dá diagnóstico nenhum. Você pode me virar de ponta cabeça, você pode fazer todos os exames, que é muito, muito importante também ressaltar que tem que fazer os exames para realmente chegar num diagnóstico final, tá bom? E não tem empatia, não tem... As pessoas acham que é fingimento. Eu escutei vários absurdos. Vários. Sandra, você precisa arranjar um marido. Sandra, você não gosta de trabalhar. Sandra, você é filhinha de papai. Ô, nega doce, hein? Vive de renda. Então, eu comecei a acreditar que realmente eu precisava de um marido, de realmente eu vivia de renda, que realmente eu era fresca, que realmente o problema seria seria eu. Só que não, gente. Quando eu também, no SUS, eu achei uma ginecologista fantástica, que eu falava, olha, eu sinto E aí dores. cria uma crença, né? Cria uma crença. Uma crença e uma culpa. Não, total. No livro eu falo, não se culpem, porque a depressão existe, a TAG existe, o burnout existe, a fibromialgia também existe. Cria-se uma culpa. E aí você fica, mas onde é que eu estou errando? Né? Você começa a acreditar que se os médicos estão dizendo para eu procurar um marido, é o que eu vou fazer. Se a receita é essa, né? Então é o que eu vou fazer. E aí, um belo dia, o que acontece? Eu peguei e comecei a pensar. Essa mesma psicóloga falou para mim, Sandra, começa a analisar. Isso tem uns 4 anos atrás, doutora Juliana. Começa a analisar. Você tem sempre os mesmos sintomas. Então, há 13 anos. Se eu estou falando de 4, 5 Aí anos tinha um atrás... padrão de repetição. Exatamente. Você tem sempre os mesmos sintomas. Faz todos os exames, não dá nada. Graças a Deus. E são, assim, exames a cada 3 meses, uma outra médica pedir. Do SUS, tá? Uma ginecologista, ela falou, não, você vai fazer exames a cada 3 meses, porque a gente vai ter que achar o que você tem. Por fim, laudo, fibromialgia. E essa psicóloga, ela falou, vamos lá, se a cada tempo a gente tem que achar a raiz do seu problema. Da depressão, da TAG, porque automaticamente você vai ficar sempre com várias dores por causa da fibra. E aí, vamos achar a raiz. Tá, qual que é o gatilho que você tem? Bom, enfim, fomos buscar lá no passado, né? O porquê que eu tenho alguns gatilhos e o que me faz ter a depressão aumentar, tá? Enfim, né? E aí descobrimos, e aí a gente foi tratar. E aí onde eu quero chegar, sabe, Sandra? Porque além da culpa que você carrega também a rejeição das pessoas, né? As pessoas não te convidam para determinados assuntos, determinados eventos, né? Porque ou você tá com dor ou você tá de cara feia. Você chega nos lugares, você não tem você não consegue se ambientar. Imagina você com dor na sola do seu pé. Você vai dançar? Não dá, né? Na sola dos seus pés. Imagina você com dor... no seu ciático. Um exemplo. Você vai ficar em pé? Não. Você consegue ficar sentada? Não. Então, tudo que eu quero é ficar na minha casa. E aí, o julgamento também, isso também constrange a gente. Porque eu cheguei a ser chamada de Sandra das Dores. Porque não é que eu vivia reclamando, era a minha forma de desabafo. Ai, Sandra, hoje eu tô com dor assim, tô com dor assada. Ai, Sandra, poxa, minhas mãos estão inchadas, meus pés estão inchados também. Nossa, eu tô sentindo a minha barriga horrível, porque até o intestino também, o estômago. Gente, é surreal. Salvo engano, tem mais de 197 sintomas a fibromialgia. 197 sintomas. Eu acho que eu devo ter 200, porque... Passa um pouquinho. Passa porque um pouquinho. tem a questão também da menopausa. Que vem também os ciclos da idade. Os nossos hormônios, eles oscilam de uma tal forma
que você não sabe mais se é depressão, se é menopausa ou se é um encosto, porque você não sabe mais o que você tem. É enlouquecedor, né? E aí é uma outra fase da sua vida na qual você tem que estar sempre se justificando, se lamentando, pedindo atenção de certa forma. Mas não é pedindo atenção, se jogando no chão como uma criança. É assim, me escuta. Eu preciso ser ouvida, né? Me conta um pouco, quais foram as terapias integrativas que você passou, que você conhece, que você se identificou nesse período todo? Foi excelente pergunta. Porque, assim, foram vários... Eu chamo de drogas, né? Eu sou muito contra remédios, né? Várias. Fluoxetina, enfim. Gente, só lembrando que quem tem fibromialgia tem a tal de fibrofog, que é névoa mental, tá bom? Então, Tá se de tudo repente certo, eu tá parar tudo assim do certo. nada, é que eu tô reiniciando minha mente, tá bom? E nada dava certo, Sandra. Nada dava certo. Os remédios que o psiquiatra passa, ou o reumatologista passa, né? Que são antidepressivos, o meu corpo não aceitava, minha pressão oscilava, eu desmaiava, eu emagreço 20 quilos em menos de um mês. É horrível. E olha que a adaptação, eles dizem que é mais ou menos 30 dias. Se passavam 30, 60, e o meu corpo rejeitando a medicação. Como eu tenho um pouco desse conhecimento também, né, da terapia integrativa, né, que nós chamamos, eu falei, não, eu preciso buscar algo mais natural. E eu sou muito a favor da terra, da cachoeira, do banho do mar, do céu, do ar, né? Falei, eu tenho que buscar alguma coisa natural. E aí, foi quando eu falei pro clínico, doutor Antônio, lá do UPA Vila Guarani, eu falei, olha, doutor, isso aqui não tá dando certo, não. Eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. E aí, o que acontece? Eu tive uma crise lá em Mariporã, e aí eu fui até um pronto-socorro de lá, e um anjo estava de plantão, um médico, foi um anjo, e ele estava me explicando quais são os efeitos colaterais que alguns antidepressivos fazem no seu corpo. E era exatamente o que eu estava sentindo. A minha pressão ia para 16, nesse momento. Daqui 5 minutos ela já estava 9/8. Então, ela oscilava de uma forma muito brusca, sabe? Ou ela estava baixa demais, ou ela estava alta demais. O coração acelerava de uma forma que era... Eu tô tendo infarto, porque aí ele também dá algumas crises de ansiedade em você. Ao invés de ele dar uma melhorada. Ou seja, ele estava me explicando que o comprimido é diferente do Dorflex, que ele vai direto na dor. De algum remédio para o estômago, que vai direto para o estômago e assim sucessivamente. Para alguns, os antidepressivos, ele fica buscando onde é que ele tem que ir. Por isso que dá tontura, dá náusea, dá pressão sobe, pressão desce, te dá dor no estômago, te dá dor de barriga, te dá... Você não come, né? Tanto é que ele explicou que existem algumas cápsulas, né, para as pessoas que querem emagrecer, que vão esses remédios, porque ele tirou o apetite. Interessante, né? Falei, tá explicado. Por isso que são anjos, né, que aparecem na nossa vida. Aí voltei para São Paulo. Por coincidência, aquela semana eu tinha meu médico. E aí eu fui lá e ele falou, então vamos passar para terapia integrativa. Ou complementar. Ou complementar, é isso? Se eu estiver falando errado, você me corrige. Hoje em dia a gente chama de saúde integrativa. Saúde integrativa. Mas ela passou por diversas nomenclaturas. Mas é isso ela mesmo. é sempre complementar e integrativa ao tratamento, porque todo tratamento alopático, ele é válido, ele é preciso. Maravilha. Só que a gente precisa complementar, porque é uma doença profunda. A gente não pode olhar só para o físico, a gente vai ter que olhar para o emocional. Sim. Porque ela passa por outras esferas, principalmente para a esfera social. Porque a gente fala tanto de integração, de inclusão.
Só que na hora de fazer a inclusão não é fácil. Hum. E as pessoas erram porque não conhece e Não não sabe como tratar, e né? falar como é que é ter empatia? Uhum. Como é que a pessoa sente a dor daquilo que Do ela outro. nunca Não teve, conhece. né, então mas Entendo. como eu acolho a dor do outro? Então, esse é um espaço educativo, que a gente está aqui Hum. hoje, fazendo esse espaço educativo de uma doença tão, cada vez mais presente na sociedade. E muitas vezes a pessoa, além de ter a dor física da doença, Uhum. o desgaste emocional, porque viver com dor é irritabilidade, é insônia, a pessoa não consegue dormir, e aí vai virando Uma bola de uma neve. bola de É um neve, ciclo. É, um é um ciclo. ciclo. E a saúde integrativa, ela vai entrar com esse olhar. Como é que essa pessoa está dormindo? Ela está conseguindo ter um sono reparador? Exato. Ela realmente está dormindo ou ela está virando na cama? Eu sempre falo, né, que quem dorme é quem tem paz. Uhum. Quando a gente não está em paz, a gente não consegue dormir. O cérebro não Não desliga. desliga. Quem está com dor, tá em paz? Né? Uma grande pergunta. Será que quem está com dor, ela está sentindo paz? Não. Eu te Né? respondo com toda a precisão. Não. Então, ela acorda já num sistema de hipervigilante. Exato. Ela passou uma noite já ali, né, naquela labuta mesmo do corpo, naquela briga, tentando relaxar e não consegue relaxar pela dor, vai acordar já com fadigada, cansada, Estressada, estressada, com sono. o nível de cortisol, Ela dormiu né, lá em cima. lá em cima. Então, como que ela regula, É, né, como ela faz a modulação dentro desse ciclo? Além disso, a gente vai ter que olhar para a questão da alimentação. perfeito. Então, quais são os alimentos inflamatórios desse corpo? E para cada paciente é único, porque muitas vezes aquilo que faz bem para uma pessoa não faz bem para o outro. Igual os antidepressivos, É, exatamente. a outra coisa que as pessoas não conhecem e acham assim, eu não tenho alteração de, não tenho alergia ao alimento. Uh-uh. Alergia, tudo bem, não é todo mundo que tem alergia, mas às vezes ela já tem uma sensibilidade, ela Sim, já está passando por uma tolerância para aquele alimento, e tudo isso vai trazendo uma resposta inflamatória para o organismo. exatamente isso, Então, Sandra. quando a gente vai cuidar desse paciente dentro da saúde integrativa, a gente vai olhar nessa dimensão, nesses detalhes. Então, como que tá, como é para você? Então, a gente vai testar. Então, vamos ver como ficar sem o leite para ver como que fica, né? Mesmo porque alguns exames acusa, Outros não. mas vai acusar a alergia e não Sim, a sensibilidade. exatamente. É isso, exatamente. É isso que a nutricionista ela me informou. Porque eu sou acompanhada também por uma nutricionista, para me dizer, aliás, o meu corpo que vai falar o que, que eu posso, o que, que eu não posso comer. Mas, assim, eu tirei tudo que é industrializado, enlatados. Salsicha, que eu amo salsicha, eu tirei da minha vida, né? Suco, só se for de fruta natural. E eu não tive muita dificuldade, porque eu tenho, graças a Deus, eu como de tudo, né? Então, não tive muita dificuldades. Eu não como alface, eu não como salada, eu não como fruta. Não. Então, para mim, não foi muito difícil. Claro que eu sinto falta, gente. Se eu falar para você que eu não sinto falta de um bom hot dog, sinto. Eu como, mas não é com tanta frequência como eu fazia antes, né? Todo final de semana, uma pizza. Não, vamos dar uma moderada. Refrigerante. Eu amo. Gente, não tem coisa mais gostosa do que uma Coca-Cola e uma pizza, né? Mas será que faz bem para a saúde? Pois Vale, é. vale o preço? Pois é. Então, eu tomo água e os sucos naturais. Eu faço muito detox. Couve com gengibre, ponho lá uma maçã verde e tal. E pasmem,
Parece que eu tô tomando um detergente, 1 litro de detergente que eu sinto limpando o meu corpo. Porque, na verdade, gente, os órgãos, eles precisam funcionar. Principalmente o intestino. Porque o intestino, se ele não estiver funcionando, é um outro problema. Segundo o meu médico, é o nosso segundo cérebro. Perfeito, é isso mesmo. Se ele não estiver funcionando, se ele estiver parado, é onde pode vir outras doenças, como o câncer, ele pode perfurar, é onde ele tira toda a sujeira do corpo. Enfim, a grosso modo... Ele manda os nutrientes para pra- dentro do ex- corpo, E né? ele filtra, né? Ele manda o É que é isso? bom para dentro do corpo E e elimina o que não presta. que não Então, presta. imagina, se o que não presta, ele já tirou o que é bom pro Não, corpo. mas se tiver, imagina lá o intestino. Se eu tenho uma parede que está toda suja, Isso. né? Que está toda cheia de óleo, será que o nutriente que vem aqui vai conseguir atravessar essa barreira? Entendi, é exatamente isso. Excelente explicação. Não vai. E tem um outro detalhe que Pois é. as pessoas pouco falam e poucos conhecem. Tem um efeito que a gente chama de leaky gut no intestino, que é quando ele abre a barreira. E aí, tudo que não presta começa a entrar para dentro do organismo. Viu? Porque é ele é uma importante. barreira. Ele é uma barreira, entendi. Então, assim, ele tanto tem que fazer o filtro para eliminar aquilo que não serve mais, mas ele não pode deixar entrar aquilo que o não que serve. não presta, entendi. Só que quando ele Tá cheio, não é ele não bem funciona. tratado, Tá. não é desintoxicado, Ah, né? Não faz uma limpeza sim. que precisa fazer de tempo em tempo, a gente vai ter esse outro efeito do organismo. Por isso que eu tô E falando. aí essa barreira, ela fura. Entendi. Por Então isso aí entra bactéria, parasitas. é isso, Então, exatamente os parasitas, eles não estão só dentro do intestino. Ele pode estar em qualquer parte do nosso corpo. Sim, Porque exatamente. passou pela barreira que era para ter falhou na barreira intestinal. Nossa, excelente explicação. Eu não ia chegar com a sua técnica, mas é o que eu entendo. Se ele tiver, o intestino não estiver funcionando, estiver muito cheio. Gente, outro dia eu fiquei 10 dias. Ai, meu Deus. 10 dias sem ir no banheiro? 10 dias. Imagina. Como eu percebo. Pra você ver, né? A nossa cabeça, ela é um turbilhão, né? Desbiose. Não, totalmente. Porque assim, gente, eu não tenho só fibromialgia pra cuidar. É porque vai Né? dando. Eu tenho... É uma pessoa Exatamente. que precisa ser cuidada. Exatamente, eu não tenho só isso. Você já ouviu falar do termo da desbiose? Não, explica pra gente o que é. A desbiose, a gente tem microbactérias em cada região do nosso corpo. E cada uma tem que estar no equilíbrio, uma quantidade exata para aquele local. Sim. Então, a boca tem uma quantidade de bactéria, mas ela não pode estar em desequilíbrio. A mesma coisa, o intestino, né? Os órgãos genitais, cada um com a sua quantidade. Quando a gente tem um desequilíbrio dessa flora, ela cresce muito. E aí eu fico fica descompensado. Isso chama desbiose. Olha lá, Então, a aprendendo, desbiose, gente. ela está em diversos órgãos, mas a mais comum que a gente vê com mais sintoma é intestinal. Então, é a barriga distendida. Nossa. É aquele banheiro que depois que a pessoa usa precisa ser interditado. Total. Aquele quando solta o gás, não Nossa, pode exatamente. soltar o palito de fósforo que incendeia. Gente, é até piada no que a gente tá falando, porque a gente tem que levar meio que no modo meio lúdico, mas assim, é surreal, porque eu comecei... Eu achei que eu tava de 9 meses, apesar de ser operada até na menopausa. Não, 10 dias sem ir no banheiro. Tô de 9 meses, tem alguma coisa que não tá boa. E assim, só pra ressaltar, vale também depois a gente dar uma pulada pra vida sexual, tá? É que eu vou lembrando as coisas. A gente entendeu? todo. Exatamente. Mas enfim, e aí 10 dias sem ir no banheiro, eu falei, gente, peraí. Deixa eu tentar lembrar quando foi que eu evacuei. Calculando 10 dias. Aí doía as costas, doía... Vai só aumentando os sintomas. Eu sentia náusea e dores nas pernas. Horrível. Eu não tava conseguindo beber água, porque parecia que ela ia voltar. Era outra coisa que eu ia te perguntar. Horrível, o refluxo. Quanto é de água que você tá conseguindo ingerir? Não, eu tomo todos os dias. Eu não tomo 5 litros, é mentira.
Mas entre 1,5 litro e 2, isso sempre foi meu natural. Agora tá inverno, acho que a gente até bebe um pouco menos, que não deveria, não pode mudar. Mas com as atividades A físicas, gente vai ensinar, vou te chegamos ensinar um cálculo, lá. tá? Ah, ótimo. É Com 30 as. ml para cada Ora, quilo de peso que você tiver no corpo. É a quantidade que você precisa de beber por dia, então eu preciso de uns 3 litros. Porque eu tô bem tá? gordinha. Então, 1,5 litro, 2 tá pouco. Tá pouco. Não, a minha professora, ela falou, beijo, Janaína, um beijo, Ana Paula, um beijo, professora Lu. Elas falam, gente, vocês precisam pelo menos tomar de 2,5 a 3. Então, eu tô tomando 1 litro a menos. Mas tem uma questão, eu não bebia nada de água. Não, então, porque não bebia nada, não justifica, entendeu? Eu quero dizer assim, que a importância de você trocar um refrigerante, até mesmo suco natural, por água. Porque não tem coisa mais libertadora do que a água. Pro seu intestino, pro seu xixi sair mais claro até o final do dia. Então, tudo isso, gente, é um combo para que nós possamos ir tratando a depressão, a TAG, a fibromialgia. A alimentação. Aí tem os exercícios físicos. E aí, como que tá o teu exercício físico? Me Não, conta. eu vou ser muito sincero, eu era muito ignorante para isso. Eu falei, imagina, um exercício, ficar rodando, correndo, não tem sentido, ficar levantando o braço, não tem sentido, para mim não fazia sentido. E os médicos diziam, você precisa, você tem que fazer. E eu fui fazer musculação, volto a falar, quando você não tem um profissional que sabe como tratar a doença, o que é, pelo menos, ou se interessa em ter conhecimento, você sofre. Porque o último... Tem 1 ano atrás que eu fui fazer musculação, foi numa academia aí bem conceituada, tá? Eu fui com o papelzinho do médico, falei, olha, eu tenho fibromialgia, eu preciso de certos exercícios, né? Adequados, os exercícios adequados devido à minha doença. Ah, tá bom. Nossa, ele me passou umas séries lá, que no outro dia eu tava onde? No pronto-socorro, óbvio, tomando corticoide, porque eu não conseguia nem andar. Saiu, logicamente. Então, hoje eu faço localizada, hidroginástica, caminhada e a dança cigana. São por vários fatores. Primeiro que eu me encontrei para ajudar na TAG e na depressão. A dança cigana, me encontrei, é uma terapia para mim, porque a dança é terapia, a música é terapia, e estar no lugar onde as pessoas também têm o mesmo problema que você, também é terapêutico, tá, Você gente? tá falando para mim que os grupos auxiliam, Muito, apoiam. muito. Porque nós estamos falando a mesma linguagem. É diferente de você, como eu falei no começo, de vocês estarem com outras pessoas que não têm o mesmo problema que você. É a mesma coisa de um médico estar falando com um padeiro, profissionalmente dizendo, tá? Eles não vão ter o mesmo bate-papo. Porque um faz pão e o outro cuida, né? Você fala que quando encontra com as pessoas com os mesmos sintomas, a empatia fica mais recíproca. Sim, total. A linguagem é a mesma, né? Nós falamos a mesma língua. Então, o grupo de apoio, eles são extremamente importantes. Eu tenho o grupo de apoio lá do SUS, que é o grupo de apoio do UPA Vila Guarani, que é somos em 15 mulheres, 20, talvez, que nos encontramos todas as quintas-feiras com a nossa psicóloga Isa. É um grupo de apoio terapêutico, né? É terapia em grupo. Aí eu tenho o grupo de apoio de dança, que eu garanto para você que nós somos em 15, 16 meninas, eu acho que 80% das meninas sofrem também ou sofreram Gente, desculpa. Eu esqueci de desligar o celular, acho que isso não vai ter problema. Mas, enfim, sofrem com algum tipo de doença também emocional. Ou fibro, enfim. E aí eu tenho o grupo da ginástica localizada, que lá é muito bacana, porque, assim, não só quem sofre por algum transtorno, né?
mas porque ela já tem 70 anos, 80 anos, e aí ela quer ser mais participativa, né? De qualquer forma, ela está deprimida. Os idosos, 70 a mais, 80 a mais, eles também sofrem de depressão. Por causa da solidão. No livro eu falo, vamos tomar cuidados aos nossos idosos, porque eles acabam ficando com o ninho a síndrome do ninho vazio. Os filhos foram embora, os netos cresceram, ou o marido morreu, ou a esposa morreu, ou enfim. Por algum motivo ela está sozinha, e aí é onde ela se deprime. Não deixar os nossos velhinhos em frente da TV, tá? Porque não vai ajudar em muita coisa. Então, lá o grupo da localizada, da hidroginástica, é a coisa mais linda que tem de ver. Tem uma senhorinha que chama Dona Maria. Dona Maria, te amo. Ela é espetacular. Eu a vejo, Sandra, eu falo, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual ela. Ela está em todas as atividades. Ou é a localizada, ou é o alongamento, ou é na aula de dança, ela está em tudo. Ela fala, olha, de manhã eu venho aqui, já tem 3 anos, de manhã eu venho aqui, saio daqui por volta de 11 horas, vou para casa, ainda tenho pique para lavar, para passar, para cozinhar, para andar, para fazer qualquer coisa que eu queira. É até vergonhoso, né? Ô, Sandra, Mas... como é que você se vê daqui uns 5 anos? Então, eu fazia essa mesma pergunta há 5 anos atrás. Com 50 anos eu quero estar assim, assim, assado, né? Mas eu me vejo pelo menos, com menos dores devido a esses tratamentos que eu estou fazendo. Como a gente estava falando da medicina alternativa, Da saúde integrativa. da saúde integrativa, que você mudou o nome, agora mudou o nome. Eu acredito que eu vou ter mais qualidade de vida. Com os óleos medicinais, com os óleos essenciais, com a acupuntura, com o yoga, sabe? Tomando banho de cachoeira, tomando banho de mar. Eu acho que eu acho não, é como eu me vejo daqui a 5 anos. Eu não sentindo pelo menos 50% das dores que eu tenho hoje, não tendo 50%, ou seja, 50% a menos, né? 50% a menos de dores, já é uma vitória, é assim que eu me vejo. E o emocional, eu acredito que vai estar 100% com o tratamento. Quando você sentiu a primeira vez a questão da depressão, o que você se recorda que foi esse gatilho? O que foi que aconteceu naquela época? E você percebe que aquilo que aconteceu, não precisa contar pra gente, não. Uhum. Aquilo que aconteceu, você conseguiu deixar lá, ou você vê que durante o percurso da sua vida, você trouxe isso contigo? Boa pergunta. Não vou entrar em detalhes, obviamente, né? Porque o que a gente fala na terapia, fica na terapia. Façam terapia! Assistam também a sessão de terapia lá daquela editora. Eu acho que eu posso falar o nome, né? Passa na Globoplay, assistam. É muito bacana. Terapia não é vergonha. Da mesma forma que você vai ao ginecologista, você vai no endócrino, você vai em qualquer especialista, para cuidar da sua saúde, cuidar da saúde mental também é super normal. Então, façam terapia. Todos nós precisamos. Inclusive, nós. a nossa querida Sandra aqui, gente, eu super indico também, porque você tem esse trabalho também, não é? Meio terapêutico, não é isso, Sandra? Só para eu entender um pouco melhor. Eu sou enfermeira integrativa Uhum. e terapeuta sistêmica. Ah lá, viu? Então, assim, por que é sistêmico? Porque a gente vai olhar todos esses... Desde lá do Pra intrauterino... saber, é a raiz, é cuidar da raiz do raiz. problema. Então, voltando só à sua pergunta, né? Muito obrigada também por essa força, tá? Existem vários gatilhos, né? E aí, em uma dessas sessões, eu descobri que desde quando eu estava na barriga, talvez, ou eu falo, quando eu estava ainda no meu pai, não na minha mãe, talvez. É o lado masculino. Né, eu ainda estava lá, né? Enfim, eu era um esperma, que a gente pode estar... a gente pode ter nascido, talvez, com esse déficit, né?
E um gatilho que são vários, como eu falei, mas eu vou citar 2. A rejeição. Então, por exemplo, hoje nós somos super amigas. Amanhã, se eu te ligar e eu perceber que você está me tratando de alguma forma, seja pelo seu momento, e eu achar que você está me rejeitando, eu já não vou te ligar mais. Um exemplo. Deve ser por isso que eu não casei mais. Tem essa questão também. E um segundo gatilho, o desemprego. Mas não é a falta de trabalho. Talvez por tudo isso que eu já passei e por ter ficado muito tempo desempregada, justamente pela doença, porque, gente, 17 anos, né? Com isso, eu fico mais fazendo tratamento do que empregada. E querendo ou não, você precisa se alimentar, você precisa pagar água, luz, enfim, você precisa de dinheiro, né? São 2 gatilhos que me deixam... Me tira o chão. Mas hoje, o da rejeição, eu já estou conseguindo não achar que porque você não me retornou por algum motivo, sei lá, não é porque você não quis, como na minha cabeça pensa uma rejeição, entendeu? Não, porque você estava trabalhando, porque você estava enfim, você estava dormindo. Naquele momento você não queria falar comigo, que é um direito seu, não é verdade? Esse da rejeição eu já estou sabendo trabalhar bastante, né? Tanto é que eu sou uma pessoa de poucos amigos. Amigos de verdade, pessoas que eu sento e converso, eu sou... porque eu sempre falo que eu não vou ali não, porque vou ser rejeitada. Você carrega esse padrão da rejeição. Carrego. Tô trabalhando e hoje eu tô bem melhor. Porque hoje eu ainda consigo falar... Vamos colocar, então, carregava o padrão da rejeição. Carregava, porque passado. agora tem ferramentas para aprender a deixar lá naquele lugar, não agora. Agora, com relação ao desemprego, eu preciso trabalhar, porque eu tenho que levar isso, não normalizar, não é isso que eu estou dizendo. Mas vai ser sempre um desafio que eu vou ter. Eu tive um emprego que eu fiquei 7 meses, eu levei 17 atestados. A empresa vai ficar comigo? Não. Qualquer empresa que eu entrar vai ser assim. Entende? Porque, como eu te falei, eu tinha crise dentro da empresa, de pânico, crise de ansiedade, porque só de você pensar em ter uma crise de ansiedade, você tem uma. Então, eu tinha medo de não ficar no trabalho, entendeu? De não passar dos 3 meses, eu tinha crise. Eu tinha medo de não bater meta, eu tinha crise. Então, é uma coisa muito... que uma coisa liga a outra. Ou seja, se eu tenho medo de ficar desempregada e, ao mesmo tempo, quando eu estou empregada, eu tenho medo de ficar desempregada. Deu para entender? Deu para entender. Compreendi. Então, eu preciso trabalhar. Vai vencer esse medo? Eu estou trabalhando, como eu te falei, né? Hoje, eu faço... Não, eu entendi sua pergunta, mas só para como eu te falei, eu preciso dar um tempo, voltar, e aí eu continuo engreno novamente. Então, eu faço auriculoterapia. Eu faço yoga, eu faço as atividades, como eu te falei, faço, entre outras coisas, adoro os olhinhos essenciais. Ok. Então, eu estou tratando tanto da minha mente como do meu corpo. Eu falo da alma e do corpo. Agora, da mente, que é esse medo, eu ainda não sei. Porque na terapia em grupo que eu faço, eu me sinto bem à vontade de estar falando, mas não é tudo também que você se sente tão à vontade assim de estar batendo um papo, né? Inclusive, eu tenho psicóloga, acho que é dia 23. Que aí eu consigo falar com ele, né? Sozinha. Então, que é uma falha que também... Aí eu vou criticar o SUS. É uma falha também que tem. Porque se eu tenho terapia em grupo, deveria ter a terapia individual também. Porque eu tenho que tratar a raiz. Lembra que eu falei? Mas, como você me perguntou, como é que você trata? Como é que a gente deve tratar esse medo?
Os medos, esse dragão que ainda me consome, não sei. Na minha cabeça é assim, não, você vai conseguir, não, você não precisa ter esse medo, não, mas eu não sei se sou eu com eu, se é na minha cabeça ou se é o meu coração que fala para minha mente, a minha mente que fala para o meu coração. Eu ainda tenho esse transtorno. Vou te dar uma dica para todos Que estão aqui ouvindo, por favor. e todos aqui. Que estão nos Eu ouvindo. vejo assim, uma boa dica da gente cuidar do medo é pelo amor. A única coisa, o antídoto do medo é o amor. Então, o medo, ele serve como um alinhado pra gente e de uma linha, né? Eu sei que se eu vim até a beirada da mesa aqui, se eu ultrapassar, eu caio. Então, eu sei que pra cá tá seguro. Mas se eu vim até aqui, já começa a dar um friozinho na barriga, Sim, certo? sim. Mas eu tenho consciência que se eu ficar aqui, eu não vou cair. Então, ele é um imaginário, que ele não é um real. Então, para eu enfrentar o medo, eu tenho que ter esse amor. E esse amor é o amor próprio. De falar, eu já vim até aqui. Eu já consegui esse emprego. Uhum. Então, por amor a mim, pela toda a história que já aconteceu, todas as experiências que já teve anteriormente, eu vou vencer esse medo. Eu sei que ele é imaginário. E aí tem um trabalho para se fazer Claro. com apoio de um profissional, né? Os profissionais da terapia integrativa, eles estão preparados para Uhum. dar esse apoio, para vencer essa linha imaginária, para resgatar esse amor próprio, para você sentir que você tem o merecimento do amor intrínseco. Você não precisa de um valor de comprovar Uhum. um Entendi. período de experiência para dizer que tem valor. Exato, Você tem entendi. valor naquele dia, porque aquele dia da construção, do primeiro dia que você entrar na empresa, é que vai te dar o valor dos 3 meses. Então, é vencer só o primeiro dia. Depois a gente vence o segundo dia, o terceiro dia, É um um dia dia de por cada um dia vez. por cada vez. Uhum. Um dia por cada vez. E resgatando esse amor próprio. E esse amor próprio precisa ter esse respeito. Como é que está meu corpo? Como é que eu vou relaxar? Como é que eu vou dormir? Como que eu vou hidratar? Como que eu vou eliminar aquilo que não me serve mais? E quando a gente, emocionalmente, na psicossomática, quando a gente retém fezes, a gente está retendo um tanto de emoção. O que Uhum. que é que está guardado que eu não quero eliminar? É isso mesmo. Minha psicóloga falou a mesma coisa, O que que exatamente tá, isso. o que que tá aqui guardadinho que eu não quero me despedir ainda? É, o En- porquê, né? O que que Então, acontece? eu faço muita jornada do herói, né? Uhum. Uma das primeiras abordagens, né, das sessões que eu faço acompanhamento, é a pessoa passar pela jornada do herói. Porque a gente precisa saber que tem coisas que a gente precisa destruir, tem pontes que a gente precisa queimar, tem coisas que Perfeito. não servem mais para a vida da gente. Sim, sim. Então a gente tem que ter essa força destruidora. Uhum. E o que que acontece muitas vezes? Principalmente na fibromialgia, nas doenças crônicas, Uhum. na depressão, a pessoa, ela se identifica com aquele estado, aquele corpo, ele conhece aquele estado da doença. Então, no dia que ele está fora daquele estado, ele não se reconhece, ele não se identifica com ele próprio. Ele está acostumado a Ele sentir dor. ele está acostumado a sentir dor. Tem. Então, o cérebro vai ficar disparando lá gatilhos o tempo todo para achar uma causa, achar um motivo para ter aquela Entendi, dor, entendi. até aquela depressão. Eu sempre gosto de usar a analogia de uma mata. Imagina que você está dentro de uma floresta. E aí você fez aquele caminho. Aquele caminho que você percorre sempre, o mato já está rasteiro, já está na Uhum, terra, uhum. já tem um caminho. Sim, Então, o caminho da dor, os teus neurônios já sabem, o teu cérebro já sabe, teu corpo, todo o teu sistema já sabe. já sabe. Parasimpático, simpático, todo Uhum, mundo lá já está uhum, super acostumado. O que uhum. que acontece com esse corpo? Quais são os hormônios que estão sempre aqui presentes?
O que que sempre acontece? Quais são os pensamentos que estão aqui, que dispara isso? Ele já sabe, esse caminho ele já sabe. Imagina que você chegou no vale e aí você tem 1000 possibilidades para construir novos caminhos, Sim, para subir novas montanhas, sim. conseguir novos olhares de cima, de ver outros horizontes. Você vai ter que trilhar um novo caminho, só que a mata está fechada. E aí você começa hoje a carpinar esse mato. Só que como você não está acostumada, a tendência é querer voltar para Voltar. o caminho que já Entendi, conhece. entendi. Então a gente tem que fechar Porque esse se sente caminho, mais seguro voltando. é a zona de conforto, É isso, tá, aquilo já entendi. está acomodado. Sim, Então é um trabalho constante. Ela precisa de uma constância. Então, toda vez que vir um pensamento que, nossa, será que eu tô com dor? Será que eu tô sentindo dor? Se eu sair vai estar frio, vou sentir dor? Vai vir nos sim, gatilhos. sim. Ter esse registro. Então, a gente ensina a registrar para você se perceber, trazer para consciência aquilo que está mais atrás dos nossos pensamentos. Entendo. É o Porque que faz a gente vai desarmar esse gatilho. é isso que eu ia falar, ele acaba desarmando, né? Para ter força para criar um novo caminho, trilhar uma nova estrada, criar um novo horizonte, para ver novas vistas e deixar aquilo que aconteceu no tempo que aconteceu. Porque o nosso pensamento é atemporal. Ele não sabe diferenciar passado, presente e futuro. Só para eu entender, você está me dizendo assim, que nós temos que trabalhar. Eu vou dar vou usar minhas palavras, tá? Você está dizendo assim, que nós temos que deixar as malas cair, que já caíram da carroça para trás, e seguir novas trilhas, mas nos educando para isso, é isso? É isso. Nos educando, ou seja, porque se eu volto realmente, que é para a zona de conforto, porque o medo faz isso, opa, vou recuar. Porque se eu der um passo para frente, o que vai acontecer comigo? O medo faz isso, né? Então, eu entendo assim, que eu devo. Vou falar por mim, tá? A gente só Exatamente pode falar por nós mesmos, viu? né? Exatamente isso. A gente só pode falar Eu por vou nós falar por mesmos. mim. E no livro eu falo, gente, eu falo por mim. Eu estou dando dicas e algumas sugestões de como lidar com a depressão, como eu consegui sair daquele buraco, né? E aprendi a me respeitar e aceitar a doença, que já é também um bom caminho, né? Então, vamos lá. Eu estou numa carroça, eu deixei cair minhas malas. Eu faço também uma meditação dessa forma. Deixei cair as malas pesadas, tudo que não serve mais para mim. Não adianta eu voltar, porque o que não serve já não serve mais. Então, ela tem que ficar lá, elas têm que ficarem lá atrás, ok. Então, a partir daqui, eu faço o quê? Como você falou, nós temos um leque, né? Diversos caminhos, diversos direcionamentos, ok. Mas para onde eu vou? Uma coisa que eu vou falar também, que é um outro arquétipo que eu trabalho muito, que é o explorador. Imagina que você escolheu um caminho diferente do que você estava conhecido. Só que chegou lá, é um caminho, uma rua sem saída. É uma encruzilhada que não tem saída. Sim. O máximo que pode acontecer? Você ter que voltar e você já sabe que aquele caminho não dá saída. Você vai explorar um novo caminho. Sim. Você vai procurar um outro caminho, né? Até encontrar o caminho Certo. que vai te levar no alto da montanha. Uhum. Então, o medo se enfrenta por uma virtude do amor, que é a coragem. É isso mesmo. A coragem é uma virtude do amor. Então, a gente tem que buscar essa virtude. Então, eu não ter medo de errar. Porque, assim, os tratamentos são diversos. Sim. E quando a gente vai tratar em saúde, saúde integrativa, é um leque imenso, Eu imagino. Eu né? conheço um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho do que eu trabalho. Eu trabalho com terapia neural, né? Que é com procaína, uma técnica que a gente
usa para trabalhar o parasimpático, a gente usa técnicas lúdicas para trabalhar o inconsciente, trabalhar as emoções e buscar lá os traumas antigos, aonde que está o apego das emoções. Uhum. O que que foi, o que que aconteceu quando tudo aconteceu, porque a doença ela chega por um outro acontecimento. Toda doença tem uma utilidade para o indivíduo ou para aquela família. Então, o olhar é um pouco é bem profundo. Sim, bem profundo. Tanto é que quando eu falar, quando você me perguntou: "Por que você acha que desperta o gatilho?" Gente, quando eu disse: quando eu disse: talvez foi na barriga", eu dei exemplos, tá bom? Porque a minha psicóloga fala que, às vezes, até a nossa alma já vem quando eu falo lá, eu acho que eu estava dentro do meu pai. A nossa alma já vem com algum resgate de vidas passadas, né? Mas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, mas existem vários gatilhos. Agora, o importante é saber a raiz dele, A raiz dele. Então, a gente vai entendeu? ter suplementação, homeopatia, a fitoterápicos, Uhum. Eu aromaterapia. amo Então, tem aromaterapia. muitas Muitas. coisas. Então, os caminhos são diversos, como também a alopatia. Uhum. Então, uma coisa não descarta a outra. Tá. Então, é sempre estar junto com um profissional, fazendo essa escuta integrativa, Ai, maravilhoso, gente. para a gente dar o próximo passo e saber que tá. Se tudo dá errado, a gente tem um caminho para Não voltar. tem A gente tem problema. uma trilha para voltar e Exato. começar novamente. Então, é a origem do princípio. Uhum. Sempre tem a força do começo, É do exatamente isso. recomeço. É exatamente isso. Me fala só como que a gente faz para encontrar teu livro? Olha, nós estamos. Olha, eu quero agradecer demais. Estamos aí no pré-lançamento. Em outubro vai ser o lançamento, e aí eu quero colocar em todas as outras plataformas, redes sociais, inclusive na sua, né? Mas pode entrar em contato. Posso dar meu WhatsApp? Pode, fica à É o vontade. 11 989865793. 11 989865793. Lá eu te dou todas as informações de como você adquirir meu livro. E em outubro nós vamos, se Deus quiser, estar aí no lançamento. E claro que você estará para eu dar aquele autógrafo de muito obrigada, né? Vai ser muito lindo. Consultório Espiral da Vida agradece a sua participação. Eu que Estamos nas agradeço. redes sociais e sucesso para todas nós. Para toda nós. Saúde! Obrigada, Sandra. Até Saúde! breve.